Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao ClickCast, um canal para falar sobre cliques, sobre Data Analytics, sobre negócios. Meu nome é Rafael Encinas e seja muito bem-vindo. Hoje eu estou falando para entusiastas. Eu, como um grande entusiasta da plataforma Click, gosto muito de testar e trazer para vocês os novos recursos que foram disponibilizados, certo? Então, no dia de hoje eu vou falar sobre um novo tipo de aplicativo, o aplicativo de scripts, certo? Vamos voltar para a tela ali. Então, o que acontece aqui, pessoal? Estou aqui no ambiente cloud do Click, certo? E vou vir aqui nesse canto direito, adicionar novo. Tem uma nova opção chamado aplicativo de script para juntar e transformar os seus dados. Vamos criar aqui um aplicativo de script. Vou chamar ele de 01 extração. Certo? O que diferencia esse aplicativo de script, certo, para os aplicativos normais? Para quem já trabalha com Click há algum tempo, sabe que para eu criar todo o meu pipeline de dados, ou seja, para eu fazer uma transformação de dados em Click, eu preciso, para eu fazer minha ETL, eu preciso fazer o quê? Carregar os meus dados, jogar isso para uma ordem de staging, gerar um data warehouse e fazer meus analytics. Só que para todos esses estágios, eu era antigamente obrigado a utilizar, certo, o aplicativo default da Click, certo? Ou seja, eu tinha que vir aqui e criar um aplicativo chamado aqui New Analytics App, porque não tinha o script. Vou chamar ele de 02 extração. Teria que criar ele também. Ele abriria para mim um aplicativo de Analytics normal, como qualquer outro. E eu faria toda a parte de ETL neste aplicativo. E depois eu teria um outro aplicativo, certo? Que faria o meu Analytics. Então todos esses eram aplicativos e aplicativos que eu precisaria criar, né? Então vamos fazer aqui ao vivo. Então eu tenho esse aplicativo de extração que é o meu 02. Eu vou clicar aqui para adicionar dados do meu catálogo. Vamos ver se tem algum catálogo aqui. Não tem nada no meu catálogo. Então vamos esperar carregar. E vamos pegar aqui do meu Google Drive. Então vou vir aqui, My Shared Folders. Vou clicar aqui em acompanhamento, nessa planilha aqui, uma planilha minha de exemplo, certo? Vou carregar todos os dados. Neste caso aqui, vou esperar um pouquinho, que ele está carregando. Eu sei que essa planilha tem uma questão aqui do cabeçalho que está na segunda linha. Vou adicionar aqui, já colocar aqui. Beleza. Né? Vamos carregar aqui, Insert Script. Olha o que ele fez. Ele adicionou, certo, esse script. Vou chamar isso aqui de dados, certo? E vou pedir para carregar. O que acontece no aplicativo normal? Ele vai carregar toda esta planilha e vai deixar disponível para mim, certo? Eu posso fazer isso no modo manual ou fazer isso no Data Load Manager, certo? Então ele vai ter meus dados aqui. Aí eu viria aqui no meu Data Model Viewer, certo? Se eu não usei o carregamento do Data Manager, eu tenho que vir aqui no Data Model Viewer e clicar na tabela para saber o conteúdo dela. Certo? Olha só. Temos aqui e temos o conteúdo desta tabela, certo? Agora, não, né? Neste novo aplicativo que nós temos, nesse novo tipo de aplicativo, nós temos alguns outros recursos. Aqui, pessoal, olha, eu tenho meu aplicativo 01, que tem um desenho diferente, que é meu aplicativo de script, e tem um aplicativo normal. Eu vou abrir meu aplicativo de script, ele tem alguns outros recursos agora, certo? Quais são esses recursos? Ele mostra para mim, né? Meu owner, quem criou, quem é o dono, quem contribui, porque agora nós temos uma questão de contribuição, de colaboração, que eu posso várias pessoas editar o mesmo script. Eu tenho uma entrada, qual o espaço, criado há quanto tempo, certo? Modificado, os meus inputs e os meus outputs, certo? Então eu vou clicar aqui em Editor
Ele é muito semelhante ao meu Script Editor. A diferença é que ele já vem alguns recursos pré-definidos, certo? Vou puxar esse mesmo script que tem aqui, vou copiar ele e vou colar aqui numa nova aba, certo? Do meu aplicativo de script, que basicamente seria eu ir lá e puxar os dados todos de novo, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter um botão aqui de Preview Data, certo? De pré-visualização de dados. O que essa pré-visualização vai fazer? Ela não vai carregar toda a minha base de informações, ela vai carregar somente algumas linhas para eu poder ver esses dados que estão sendo carregados, certo? Olha só, eu tenho uma pré-visualização, então eu não preciso ficar alternando entre Data Load Editor e Data Model Viewer para eu ver os dados, depois ver a carga, ver os dados, ver a carga. Eu consigo ver as duas coisas no mesmo lugar, né? Bem interessante. Se eu clicar aqui em Preview Data, a gente vai verificar que ele já criou automaticamente, ele carregar as 100 primeiras linhas. Ele tem uma opção aqui chamada Use Store Commands, que é bem interessante porque, lógico que cada vez que eu carrego um dado, às vezes depois que eu faço um tratamento, eu dou um store nele. Então eu dou um store dados, né? Store dados into lib data files dados.qvd ótimo. Se eu clicar em Preview Data, ele não vai executar esse comando Store. Isso facilita quando a gente está fazendo uma alteração em um script que vai gerar impactos em QVDs que estão em produção, por exemplo. Isso ajuda bastante a não poluir a informação de dados que já estão carregados. E ele só vai fazer o Store, né? No caso, quando eu clicar em Export Data, certo? Se eu clicar aqui em Export Data, ele vai executar realmente o script e vai reexecutar o store. Ele vai executar o script com todos os dados, todos os dados da minha carga e vai fazer esse store aqui. Ok? O que acontece? Se eu vim aqui em Overview, agora tem algumas outras coisas. Tem os meus inputs, certo? Que são os arquivos ou os QVDs ou todas as minhas cargas que eu estou usando de input para gerar essa extração e todos os meus outputs de transformação. Isso aqui facilita bastante quando a gente está com cargas muito grandes ou eu tenho um aplicativo gigante de dados, né? Isso aqui facilita a minha visualização. Então, tantos quantos forem os arquivos que eu utilizar para carga e para carga para fazer meus inputs e outputs vai ser mostrado aqui nesta tela, certo? Eu tenho aqui notifications, eu posso fazer minha notificação se esse script foi carregado ou não. Eu tenho meu histórico de recargas e tenho minhas cópias publicadas para fazer meu controle de versão. Então isso aqui é bem interessante, tá? Eu posso fazer aqui, no meu caso, posso vir aqui no meu section, né, e fazer as alterações que eu preciso, né, para deixar meu script organizado. E vamos verificar aqui. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar vírgulas à esquerda, né? Isso não muda a minha carga, mas é uma questão de organização. Eu tenho aqui, ó. Ele está me dizendo aqui, ó, que execute a pré-visualização porque está desatualizado, né? Ou seja, eu atualizei meu script, ele está me avisando que a visualização que eu estou fazendo está desatualizada. Ele tem alguns modos de visualização aqui, ou seja, ele vai mostrar uma tabela ou vai me mostrar uma lista, certo? Ó, os listas dos campos, alguns exemplos, né? Alguns exemplos de dados bem interessante. E eu tenho um modo de grid, que ele vai mostrar a minha, como se fosse aquela pré-visualização que tinha lá no Lineage, né? Então já tem uma pré-visualização de Lineage aqui, bem interessante também. Deixa eu verificar se tem mais alguma coisa. Ó, tem o preview dos dados. Eu posso ter mais tabelas aqui, certo? Então vamos adicionar uma nova guia aqui. Vamos verificar se eu tenho outra tabela de dados aqui que eu possa carregar. Vou pegar essa mesma tabela que tem aqui de dados
Eu vou pegar essa mesma tabela, vou vir aqui e vou tirar todos esses campos. Vou chamar isso aqui de dados 2. As dados 2.tipo, as dados 2.entrega. Vou dar um do concatenate aqui para garantir que ele não vai juntar com a tabela de cima. E vou executar esse comando aqui. Vamos verificar aqui, vou dar um preview data primeiro. E a gente pode perceber que vai aparecer ali no meu preview, ele vai aparecer a lista de informações, a lista de tabelas que existem no meu preview. Olha lá, tá vendo que tem dados e tem preview dados 2? Então aqui embaixo vai aparecer todas essas tabelas que estão na memória, certo? Do clique. Bem interessante também que eu posso visualizar várias tabelas que estão no meu script. Vou dar um export data para ele exportar tudo. Esperar um pouquinho aqui. Exportou. Gerou. View Output. Vamos clicar nesse botão de View Output. Olha só. Eu tenho uma única entrada, porque eu usei a mesma planilha 2 vezes, certo? E eu tenho 2 saídas, certo? Então eu posso ver meu lineage, pode ver minha análise de impacto, posso abrir nova tabela. Vamos abrir aqui. E verificar que ele vai mostrar aquela visualização que tem dentro do próprio aplicativo, ó. Os meus campos que tem, então eu não preciso sair de uma tela e entrar em outra para ver os gráficos, as estatísticas de campos que tem dentro de uma tabela. Outro recurso interessante, né, quando eu estou falando desse novo recurso do clique, é que eu consigo converter um aplicativo, por exemplo, esse aplicativo aqui, eu consigo convertê-lo, né, em um aplicativo de script. Também é uma facilidade que a Clique colocou para caso eu precise converter. Não ter que recriar todos os meus aplicativos de ETL. Então, eu vou vir aqui no meu extração 2. Tem uma opção aqui, ó, Duplicate and Convert to Script. Ele vai duplicar. Ele não vai criar novo não, pessoal. Ó, isso aqui é interessante, ó, para a gente ficar ligado que nos nossos automations, se eu duplicar e converter, ó, você está convertendo esse aplicativo to script. Os conteúdos não estarão disponíveis no novo script. Sheets, Stories, Data Model e Master Items. Ou seja, né, bem atenção aqui que essas coisas não vão estar disponíveis. Ou seja, lá no meu aplicativo de script não tem modelo de dados, né, não tem o Data Manager, certo? Eu vou confirmar. Vamos ver se ele converteu e duplicou. Se ele só duplicou. Ó, extração 02 has been converted to a script. Vamos abrir. Open script. Ó, esse aqui é o script 01. Extração 01. Vamos ver se eu convertiu certo. Favorites. Volta aqui. Não, esse aqui, ó. Extração 02. Deixa eu verificar aqui nos meus dados se ele converteu. Sim, ó. Ele converteu, certo? Aquele aplicativo 02 para script. Porém, né, ele criou um aplicativo novo. Ou seja, né? E eu posso também converter para Analytics. Interessante, né? Eu posso de script para Analytics e de Analytics para script. Interessante também. Vai que, né? Tô acostumado com o outro e queria voltar, né? Mas vamos abrir aqui o script 02. Ele não tem nenhum input, nenhum output porque eu não editei ele, não dei carga, certo? Mas eu continuo com os meus dados aqui.
Então, olhando bem na prática aqui, pessoal, mostrando bem na prática a utilização. Posso utilizar? Posso. Eu acredito que isso aqui vai ser, a gente pode utilizar isso no futuro, quando a gente precisar colocar esses scripts em alguma outra ferramenta. Ou seja, como é um aplicativo só de script, eu posso reaproveitar o código dele e tal. Então, na minha opinião, essa vai ser a intenção futura. E também que eu consigo organizar, né? Então, quando eu tenho um aplicativo de script, eu sei que ali dentro só vai ter ETL e dependendo do caso, né, eu posso ter todo o meu modelo de dados aqui, todas as minhas tabelas, certo? Todas interligadas e eu posso prever ela, né? Posso dar uma olhadinha antes de utilizar essas tabelas. Tá certo, pessoal? Eu agradeço para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que trabalham com clique. Até um próximo vídeo e tchau!